Agora foi. Eu não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Vamos ignorar. Até que Beleza, enfim, em pessoal? alguma live que alguém tá encapotado que nem eu, porque eu sempre em Minas aqui morrendo de frio, a Fernanda de camiseta lá fazendo live. Nossa, olha a situação da pessoa, né? Não consegue do jeito Eu que ela também tá. tô aqui de casacão, ó, morrendo de frio. Bom, Hum. se apresenta aí pro pessoal, então, pro pessoal que não te conhece. Fala um pouquinho aí de você. Bom, meu nome é Gustavo, obrigado pela disponibilidade de todos vocês. Não é fácil ficar aí uma hora que seja para ouvir de gestão de projetos. É, é um tema que eu amo muito, eu sinto paixão por isso. Eu sou um profissional certificado do PMI, sou PMP, e quero falar um pouco de vocês hoje sobre o ágil, né, que é uma coisa que está surgindo aí no mundo e está ganhando cada vez mais força e que faz muito sentido na nossa sociedade, né? Nesse mundo louco que a gente está vivendo, esse mundo muvuca, né, que muda a todo momento, que a gente tem que fazer novas coisas todos os dias, né? Então, muito obrigado pela participação de todos. Conta aí um pouquinho da onde que você veio, onde que você trabalha. Eu Já tem um trabalho hoje no tempão grupo de Analista. carreira também. E certificado de PMI não é pouca coisa, não. Eu dei um trabalhinho para tirar. Quem trabalhou comigo sabe o quanto eu ficava falando todo dia que eu estava estudando para essa prova. Encheu o saco. Mas eu tenho, assim, outras certificações também, que não são só PMI. Eu acredito que o PMI não é o único lugar que existe, né? Tem vários outros. E eu tenho capacitação em gestão de parte humana, né? Uma parte, assim, que eu vejo que hoje nos projetos faz muito sentido. E também sou Scrum Master pela Scrum.org, que é um site que teve as pessoas que fundaram realmente o Scrum. Então, tem esse background de projetos que eu gosto muito e também já estou há 4 anos nessa profissão. Tudo começou com um estágio que eu fiz na Bosch, lá nos Estados Unidos, e que me fez assim pensar muito na minha carreira, me fez pensar muito na minha vida, me fez pensar muito sobre vários aspectos que fazem muito sentido para mim hoje. Esse estágio foi em quê? Já foi direto em projetos? Então, começou Você aqui pegou no a área de Brasil, projetos já? na parte de simulação, mas daí eu vi assim, poxa, eu queria alguma coisa um pouco diferente, não sabia o que na época. Mas daí eu queria muito tentar uma experiência no exterior. E daí eu queria ir para a Alemanha, tentei várias vezes, não consegui. E daí tentei, assim, no sentido de buscar outros lugares. Daí chegou meu chefe um dia e falou: Gustavo, você quer uma vaga para os Estados Unidos? Abrir uma vaga, você quer tentar? Deu, claro, por que não? Então não pensei duas vezes e fui lá, fiz. Acabei passando por 2 entrevistas, daí fiquei super mega ansioso durante 2 semanas para saber o resultado. Quando soube, fiquei muito feliz que eu tinha oportunidade de ir para fora, né? Então foi muito legal isso. Ah, bacana. E aí, a gente está falando aqui, o tema da live é ágil, né? Mas você tem a certificação do PMI. É uma coisa que eu falo muitas vezes aqui, a Fê fala também na Femilim, que assim, ambos a gente usa para projetos, né? Gestão de projetos. Mas é engraçado que eu fiz a gestão de projetos baseada no PMBOK, que vem muito do PMI, Uhum. nessa pegada. Mas como que o Lean entrou, o Lean não, o Ágil entrou nessa jogada para você? Como que você identificou isso como uma oportunidade? Começou nisso, por exemplo? Eu estava vendo muito assunto na pós e até estava vendo a nossa sociedade como um todo, assim. Eu via que as coisas, assim, de certo modo funcionavam, às vezes com método tradicional, e outras coisas não funcionavam tão bem. Então, para certos assuntos, era muito interessante que tivesse realmente uma abordagem mais ágil. E eu, primeiro, assim, na primeira forma, eu busquei conhecimento por certificações, então fiz a certificação do Scrum.org, mas eu comecei a praticar, o primeiro projeto ágil a gente fez no grupo onde eu trabalho. Então, foi muito legal ver os conceitos e entender na prática como que funciona tudo isso, né? Então, foi a teoria primeiro, depois realmente a prática. E agora vejo como uma constante na minha vida, porque eu entendo que a minha vida é um projeto, e eu considero ela uma vida com um projeto ágil, porque o backlog, as atividades que eu tenho que fazer todo dia, mudam o tempo todo. Então, vejo muito sentido, assim, uma metodologia ágil para gestão pessoal. E até é um tema que eu quero falar no final do vídeo, que eu tenho um aplicativo para mostrar hoje, que está me ajudando bastante na minha gestão de atividades diárias.
Não, eu vou dar spoiler. Eu já vi um pouquinho do aplicativo e eu já baixei ele aqui, já estou super usando. Mas, mas cara, você falou de backlog e tal, de Scrum. Eu acho assim, tem ainda um mistério por trás disso, não é tão comum para todo mundo, porque a galera tem muita gente que não trabalhou ainda com o projeto ágil. Então, acho que seria legal falar um pouquinho, porque eu acho que os conceitos do PMBOK, da gestão tradicional de projetos, a gente já está mais familiarizado, né? Com gestão de Uhum. riscos, stakeholders, cronograma, enfim. Já a pegada do Scrum é uma coisa que é um pouco mais recente, né? Então eu acho que valeria a pena falar um pouquinho do Scrum para a galera aqui. Então, o Scrum surgiu muito de uma ideia assim que aquele método tradicional não funcionava tão bem, que às vezes era mais ligado ao procedimento e não ao cliente em si, não à entrega de valor. Então, esse grupo multidisciplinar entendeu que valia muito a pena fazer outro tipo de abordagem que atendesse melhor eles. Então, ao invés de uma coisa que acontece muito em software hoje até, é que o escopo, assim, ele muda o tempo todo. O escopo, por exemplo, você define ele, daí você manda para o cliente e ele testa. Às vezes, se você acordar todo o escopo desde o início e entregar para o cliente daqui a 6 meses, pode ser que a necessidade dele tenha mudado. Então, não faz muito sentido, assim, hoje a gente fazer para alguns projetos um método mais tradicional. E aí que o ágil cai super bem. Depende muito também do que o cliente quer. Às vezes ele quer entregar, quer que receba tudo num sentido só. Ou ele quer receber em partes, que para software hoje faz muito mais sentido, esse tipo de projeto. Que a gente faz um paralelo, por exemplo, com as versões beta de que eles lançam de aplicativos e tal, que é basicamente isso, né? Para já ir Uhum. entregando o valor para o cliente, até para o cliente final, para testar até a aceitação e tal, para depois desenvolver algo mais robusto nesse sentido, né? Até Exatamente. Por isso que eu acho que está muito ligado essa questão do ágil também com o Lean, porque eles entram muito nessa pegada para redução de retrabalho, né? Porque se Uhum. você pensa num software inteiro até o final, e aí você faz aquilo tudo, e aí na hora que você lança para o teu cliente, você vê que precisa de várias alterações, você jogou no lixo uma boa parte daquele trabalho que você estava fazendo, né? Exatamente, exatamente. Isso que é legal do ágil, você vai adaptando ao longo do caminho. Você não chega no final e decepciona o cliente e você fica decepcionado porque decepcionou o cliente. Isso que é Exatamente. E porque você perdeu muito tempo, né? exatamente, exatamente. Isso que eu gosto muito no ágil também. Então, isso é legal, é a pergunta que eu ia te fazer, né? Porque a gente está falando muito de cliente, de não decepcionar o cliente e tal. Como que é, no projeto ágil, a gente lida com o cliente o tempo inteiro? Diferente de uma metodologia de um PMBOK, por exemplo, que você define o escopo, faz um kickoff e tal, e depois normalmente a gente faz reportes, né? Só de status do projeto, e muitas vezes não para o cliente final em si, para alguns stakeholders ali. Mas no ágil, a gente está o tempo inteiro, a gente fala das sprints, né? E a gente Uhum. está o tempo inteiro em contato com o cliente e vendo a aceitação e definindo juntos o que é o valor e tal. Como que é, assim, gerenciar essa expectativa do cliente nesse sentido? Porque é muito fácil também para o cliente alterar totalmente o escopo ali. Só que quando a gente está falando de projeto, a gente tem lá os nossos 3 parâmetros lindos que formam o nosso triângulo, né? Que não tem como a gente fugir. Que a gente precisa levar em consideração o escopo, o custo e o prazo, né? Uhum. Então, o cliente ali tem que meio que. A gente tem que fazer essa interface com o cliente meio que no sentido de assim, beleza, a gente está alterando o escopo, como que isso também vai afetar no resto? Como que é esse gerenciamento, assim, para você? Para mim, esse gerenciamento tem que ser feito exatamente nessas fases, assim, mostrar para o cliente geralmente que uma adaptação em alguma funcionalidade vai refletir algum impacto. Senão, às vezes ele acaba achando que vai entregar no mesmo prazo e no fim não. Então é muito importante que tenha esses alinhamentos periódicos a cada sprint, a cada período de tempo, para o cliente entender realmente o que ele vai o que vai estar modificando e se ele está gostando. A ideia do ágil também não é sempre definir um prazo específico. Ele é muito mais alinhado em entregar um valor específico.
Então, o cliente ele vai ganhando valores a cada sprint, a cada período de tempo, que aí faz muito mais sentido para ele. Eu vejo muito nesse sentido, assim, não dá para... É uma conversa, não dá para... É diferente do tradicional que eu vou entregar em 10 de dezembro. Eu vou entregar valor em pedaços que fazem sentido até 10 de dezembro, ou até mais, mas se não for em 10 de dezembro, pelo menos vai ser em, sei lá, 15, 20 de dezembro, eu vou entregar uma coisa que você realmente vai usar e que realmente vai fazer sentido para você. É essa a ideia do ágil, assim, se adaptar melhor às oportunidades. Eu vejo muito nesse sentido ágil que eu acho que assim, esse é o coração do ágil, adaptabilidade. É a gente fazer de uma forma diferente algo que faça muito mais sentido para quem está querendo alguma coisa. Eu acho que eu vou só citar assim um basicão, aí me corrige, porque eu ainda sou muito, sim, novinha no ágil, tá? Sou um baby no ágil. Acho que eu tô no meu segundo projeto ágil da vida. Mas assim, basicamente, só para o pessoal entender na realidade como que acontece isso. Normalmente a gente reúne um grupo de trabalho ali, que é o nosso time, né? Junto com os clientes, então, os stakeholders e tal, a gente faz um canvas. Normalmente a gente faz um workshop, alguma coisa assim, para fazer o canvas, onde a gente vai determinar as funcionalidades, os valores e tal, e até mesmo os clientes, né? E aí, depois disso, a gente começa, de fato, a executar. E aí, a gente tem as cerimônias que entram ali, né? Que são esses nomezinhos bonitos que a gente fica falando aqui, Tem sprint, de retrospectiva. sprint, a gente tem as dailies, né? Então, acho que vale a pena falar. O que é a sprint, né? A sprint, basicamente, é um intervalo de tempo onde você vai entregar um valor ali no final daquele intervalo de tempo para o cliente. E é um intervalo de tempo curto. Então, normalmente as sprints são assim, de 2 semanas, né? Pode ser, varia, depende do seu projeto. Mas uma boa prática é que toda sprint tem a mesma duração, né? E aí, ao final daquela sprint, entrega esse valor para o cliente. Então, normalmente a gente tem essas outras cerimônias ali dentro, por exemplo, a review, né? Que a gente vai fazer alinhamento também com o cliente para planejar a próxima sprint, né? Qual que é o próximo valor que eu vou entregar, e eles têm também aquele aceite dessa entrega. Então tem uma cerimônia ali no final daquela sprint, onde você vai falar assim, lembra que a gente combinou que a gente ia entregar o valor tal? Então, tô te entregando aqui, era isso mesmo? Estamos alinhados? É basicamente isso, né? Isso, daí, de repente, assim, tem itens no backlog que às vezes não saíram. Daí eles voltam pro backlog grande, assim, para todas as tarefas que existem, e daí eles são realimentados nas próximas sprints. Também pode acontecer no sentido de você ter um backlog e ele ser muito grande. Então, é muito legal, às vezes, você quebrar esse backlog em pedaços menores, para eles serem mais, no sentido, serem melhor administrados. Eu vejo isso como uma ajuda, assim, porque às vezes a gente pensa em fazer o mundo em uma semana e a gente não consegue fazer o básico. Então, de repente, ele quebra em pedacinhos e fica muito mais fácil a gestão, né? E o que você comentou das sprints, isso é perfeito. Eu gosto muito só da retrospectiva, que a gente acaba reavaliando tudo que a gente fez e realmente viu se fez sentido toda aquela questão das entregas, das pessoas, da comunicação, da reunião diária, né? Que eu acho que é super importante para alinhar mesmo se alguém está com uma dificuldade. E o que eu vejo do ágil é muito legal, assim, no sentido que geralmente são times mais focados e que eles estão trabalhando praticamente em 1 ou 2 projetos, menos projetos porque eles conseguem dar mais vazão para o ágil. Então, de repente, uma pessoa não conseguiu no ágil, mas tem outro cara que sabe disso, eles trocam uma ideia e daí resolve o problema. Então, eu acho que o ágil também é um abraço coletivo, assim. Todo mundo meio que se ajuda e todo mundo faz acontecer. Não tem um gerente de projetos definido. Tem um cara que cuida do backlog e que passa todo o backlog que tem que ser feito, mas não tem aquele cara que você faz isso, você faz isso. É um trabalho muito em conjunto. Não tem muita apontação de dedo. Todo mundo se abraça, todo mundo tenta resolver o problema junto. Perfeito. Acho que a gente está falando de backlog e tal, talvez não esteja muito claro também. Dentro do ágil, normalmente a gente trabalha normalmente, né? A gente trabalha com o Kanban, né, das ações. E aí, como que a gente faz esse Kanban, né? A gente tem as nossas histórias que a gente tem que entregar, que são os valores para entregar para o cliente. Então, basicamente, a história é o valor que você vai entregar naquela sprint, né? Ou os valores, porque você pode entregar mais de uma história numa sprint. E aí
baseado naquela história, já que a gente alinhou com o cliente em uma dessas cerimônias do Ágil, qual vai ser esse valor, a gente define as histórias. E aí, beleza, para eu entregar essas histórias na nossa reunião de planejamento, na planning, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai quebrar em ações que a gente vai colocar nesse backlog ali de tarefas. Então, todas as ações que eu tenho que fazer para entregar esse valor para o cliente. E aí, uma boa prática realmente é quebrar ela no mínimo, no mínimo, no mínimo, justamente para a gente conseguir distribuir e ver o que cabe realmente naquela sprint, né? Naquele tempo. Me corrija aí se eu estiver falando besteira em qualquer momento, tá? Eu tô falando como é que eu associei na minha cabeça, como que eu tenho feito, tá? Não, pode continuar. E a gente bota tudo lá no backlog. E aí a gente, que é basicamente uma coluninha do Kanban. Quando a gente fala de Kanban, normalmente a gente fala de a fazer, fazendo e feito, né? Mas no Ágil a gente trabalha com esse backlog justamente para a gente puxar pro a fazer o que vai caber na sprint, né? Então aí a gente alinha ali com o time o que dá para puxar, distribui, e aí aquilo que a gente vai entregar naquela sprint fica no a fazer. E aí, à medida que vai acontecendo ali nas nossas dailies, nas reuniões diárias, a gente vai botando o status, né? E aí é muito legal isso que você falou, que é bem o que eu vejo no meu dia a dia. Que isso faz com que o time seja muito... jogue junto nesse sentido. Porque, às vezes, na hora da gente planejar, a gente dividiu ali as tarefas baseado no que a gente achava que ia demandar. Só que aí, poxa, às vezes chegou na quarta-feira, eu já finalizei as ações que estavam no meu nome, mas eu vi que você está um pouco enrolado para entregar, eu puxo aquela tarefa com você ali para te ajudar, né? E aí, bem, a gente joga em conjunto mesmo, né? Exatamente. Eu acho muito legal, assim, esse jeito de trabalhar. Eu acho que é muito, muito mais gostoso, assim, de todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo parte de um mesmo projeto e tendo meio que uma mesma mente ali, que todo mundo trabalha junto. Eu acho muito legal esse conceito. E eu vejo assim que o ágil ele funciona muito bem para alguns casos, mas tem outros que às vezes o preditivo é um pouco melhor, porque se for um projeto assim que você já conhece, já sabe exatamente como tem que ser executado, não tem por que às vezes você fazer um ágil. É muito mais fácil ter um cronograma ali, só no sentido assim, e seguir ele passo a passo. Os dois têm valor. É isso que eu quero falar. Não é nem o ágil nem o preditivo. Eu acho que os dois têm muito valor, depende do que você quer fazer. E uma coisa que eu vejo também que depende muito é a expectativa do cliente. Tem que ver como o cliente quer que entregue isso daí. Se ele preza mais pelo prazo, se ele preza mais por algum motivo mais preditivo, ele vai gostar que tudo esteja alinhado antes e não vai gostar que seja tudo alinhado em partes. Tem que entender muito, fazer a jornada do cliente para entender as dores dele, para entender realmente o que ele quer fazer e como que ele vai querer receber esse projeto. Então, tem que fazer muito bem essa conexão. Eu acho que é a parte principal. Eu acho que em todo o trabalho é isso. Tentar entender e tentar ouvir o cliente, tentar entender as dores dele e fazer com que as dores sejam melhor respondidas com o melhor método possível. Ah, perfeito. Tem uma pergunta que eu achei muito legal que está aqui na caixinha, que é a seguinte: como é a forma de controlar a documentação? Se a gente utiliza Kanban. Porque quando a gente fala de projetos PMBOK, a gente realmente sai ao final com um passoco de documentação que a gente tem ali, né? Desde de abertura, do escopo, de risco, de tudo. A gente vai montando aquilo dali. Então, como que seria essa documentação no ágil? O próprio ágil já preza um pouco menos documentação e mais agilidade no sentido assim, de entrega, de valor. Então é natural que no ágil tenha menos documentação. Preditivo geralmente tem mais documentação porque daí tem o planejamento, tem controles, mas que no ágil às vezes não faz tanto sentido porque está valorizando mais a entrega, o que realmente o cliente quer. Às vezes é melhor agradar o cliente do que escrever um documento dizendo que vai ser feito tal coisa, né? E eu acho que esse é um lado do ágil que faz sentido também. É mais nesse sentido. O ágil tende realmente mesmo, realmente tende a ter menos documentação. Exato. E aí eu acho que no sentido da pergunta dela, só para completar, basicamente a gente usa o Kanban mesmo. É o Kanban que vai substituir, vamos dizer assim, o cronograma de um projeto normal, né? Da metodologia preditiva ali.
Sim, Basicamente é o Kanban que vai substituir. E ali a gente tem o controle, e ali é que a gente tem os indicadores do andamento do projeto, né? e até a gente tem alguns indicadores bem interessantes que, vou citar um exemplo, é o burn down, né? Que você tem um backlog ali, e ao longo do período que está acompanhando as atividades, você acaba traçando uma expectativa para ver se você realmente está chegando naquele backlog zero. Então, tem um controle no ágil também. Não é que ele não tem controle, ele tem, mas o controle é a medida da velocidade que a equipe trabalha, né? Então, não é aquele lá, o curva S, é um pouco diferente. É uma curva S ao contrário, é uma curva por backlog, né? E esses controles também que eu acho que fazem todo sentido no ágil. Às vezes, se a gente fez todos os backlogs da sprint anterior, se a gente está alinhado nesse sentido, se a gente está avançando como deveria, e talvez até, de repente, fazer alguma coisa com o cliente, assim, fazer uma gestão híbrida, né? Que eu vejo também que faz sentido em alguns aspectos, né? Dá para trabalhar com os dois nesse sentido. Nesse sentido, o ágil ele já te promove essa comunicação o tempo inteiro com o cliente, né? Então é bem bacana. Mas eu vou falar assim um pouquinho do que a gente tem feito, né, no nosso, que é uma forma também de abrir um pouco mais essa comunicação sobre o projeto e do andamento. A gente basicamente criou um SharePointzinho, porque a gente trabalha dentro das ferramentas lá da Microsoft na empresa. E a gente criou uma página para o projeto, onde a gente apresenta a equipe, a gente diz em qual sprint tá, qual que é o valor que a gente vai entregar e quando finaliza essa sprint, né? Então, qualquer um que acesse ali consegue saber o que a gente está fazendo, quem está participando e o que está entregando de valor. E como durante o nosso Kanban, né? Durante a execução das nossas sprints, a gente gera algumas análises ali. Às vezes eu tenho que fazer análise de um banco de dados, às vezes tem que fazer uma pesquisa de satisfação, enfim. A gente criou um repositório de documentos ali dentro, que a gente separou as pastinhas. Então, documentos da sprint 1, 2, 3 e por aí vai. E aí, cada um coloca a sua documentação, a sua análise ali dentro para consulta, né? Para a gente ter da onde veio tudo aquilo depois para a gente ir arquivando e também para proporcionar essa parte de comunicação, porque com os nossos clientes a gente faz essa comunicação o tempo inteiro, mas a gente entende que o projeto, no final das contas, todo mundo vai saber o que é. Então, todo mundo da empresa. Então, a gente coloca lá e divulga por e-mail, SharePoint, acesso, enfim, acho que é uma boa opção, se for esse o caso, né? E o legal é que você, quando você faz isso, você faz uma comunicação bem transparente com todo mundo. Então, todo mundo meio que sabe o que está acontecendo. Eu acho que até uma coisa do ágil que mostra transparência é justamente as atividades que vão ser feitas ao longo do tempo. Então, to do, doing, done. Então, isso você tem eu acho que até reduz a ansiedade de quem olha um projeto. Então, você vê assim, poxa, como é que tá? A pessoa olha na parede e já tem uma ideia, né? Às vezes não tem que entrar em relatório específico. É uma coisa, como o nome já diz, já é ágil, né? Já está ali. Então, isso é legal. Eu acho esses conceitos muito interessantes. Mas daí tem que ver onde aplica para cada situação mesmo. Exatamente. Igual, assim, o nosso Kanban está dentro do Planner, que é integrado ao SharePoint. Então, é exatamente essa questão da transparência que você falou. Então, dentro da nossa própria página ali, a gente linkou o nosso Planner. Então, quem quiser estar vendo ali quem está executando o que está no backlog, o que está feito, o que não está, tá lá. É só acessar que tá tudo ali, bem transparente em tempo real, né? Uma coisa legal também é que hoje, com as ferramentas da Microsoft, com esses processos que existem, por exemplo, tem o Power BI. Então, uma atividade, por exemplo, o Planner, você consegue baixar tudo isso por download e você consegue espelhar no Power BI e você consegue mostrar até um gráfico de Gantt, mostrando cada bucket, né, cada lista ali que você está fazendo, e todo mundo consegue ter uma visualização. Às vezes, daí não fica nem tanto nos gráficos do Planner, mas ele fica do jeito que você quer. Então, existe uma personalização que você pode fazer e que esse SharePoint, esse Power BI pode ser compartilhado com várias pessoas. E assim, e cada vez está crescendo mais esse tipo de coisa, esse tipo de integração. Eu sei que daqui a pouco vai ter integrações aqui que dá para atualizar a cada uma hora o planner para refletir no Power BI, que daí vai dar para outra pessoa ver. Então as possibilidades são gigantes assim no futuro. Eu vejo que essa área tende a crescer muito nos próximos anos. Com certeza. Eu acho que também essa pergunta da documentação está muito relacionada ao gerente de projetos tradicional, né? Porque ele se baseia muito nessa documentação para ver o andamento do projeto.
E aí, quando a gente traz essa visão pro ágil, que aí me corrige se eu estiver errada também, é o Scrum Master, normalmente, que é ali dentro do Ele time, que que faz ajuda, ele é um facilitador. Ele é um cara que facilita mesmo, é, isso. Então, ele pode utilizar todos esses indicadores para ver e monitorar o andamento do projeto, né? Porque aí o indicador passa a ser exatamente o andamento dessas ações, a entrega dos valores, né? Uhum, exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Show. Aí agora a gente falou, já tem meia hora de live, senão não vai dar tempo. A gente É falou, verdade, você tem que falou, começar. né? Você falou muito que a sua vida é um projeto ágil. Conta um pouquinho mais pra gente disso, para depois a gente mostrar o que você faz na sua vida. Deixa eu contar até como que surgiu isso, que na pós, faz um tempo, assim, eu pensei que... Eu estava assistindo aula normal, daí tinha um professor que eu adorava, de gestão de projetos, e ele falou que o projeto dele, a vida dele era um projeto. Daí eu pensei assim, poxa, eu quero isso para mim, eu também quero minha vida um projeto, porque se a gente tem projetos no trabalho, a gente tem projetos pessoais também. Então, só que assim, tava tentando encontrar meios de planejar isso, fazer com que isso acontecesse, mas tava sinceramente tendo dificuldade, porque eram várias iniciativas meio que preditivas, e tudo mudava o tempo todo, e daí eu refleti até semana passada que, na verdade, o projeto da minha vida não é um projeto, às vezes, preditivo, é um projeto ágil, que se adapta ao longo do caminho. Então, até descobri e refleti muito do que eu estudei, pelo menos do ágil, nesse aplicativo. Então, é uma coisa assim, você tem várias atividades no dia, você tem uma sprint, eu gosto de pensar que cada dia é uma sprint, e nessa sprint tem um backlog que você vai consumindo durante o dia. E nesse aplicativo você consegue priorizar por P1, P2, P3, lá que eu vou mostrar depois como é que funciona, mas consegue priorizar as atividades e cada dia você tem uma revisão. E na final de semana você tem uma retrospectiva das sprints, que é a sua semana, que é o seu dia de trabalho. E isso está me ajudando muito a até ter menos ansiedade no sentido de o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer durante a semana, o que, que eu vou fazer na próxima semana. Eu acho muito legal pensar nesse sentido do projeto ágil, que a nossa vida às vezes a gente não sabe exatamente por que caminho vai, mas a gente vai adaptando ao longo do caminho. E eu, na hora que eu vi sobre esse aplicativo, não foi falado para mim desses conceitos, mas eu meio que refleti internamente e eu vi que faz sentido, assim, pelo menos para mim, que a nossa vida surge uma coisa, surge aqui, surge ali, tem que fazer tal coisa, e a gente tem que se adaptar ao longo do caminho. Então, até queria falar com você agora e a gente vai começar a mostrar esse aplicativo, que eu acho que é uma coisa que a gente deve fazer aqui, não é uma coisa de teoria, acho que a teoria é super válida, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa para justamente tentar organizar muitas das suas atividades e priorizar elas. E tem atividades que são essenciais, tem atividades que são importantes e tem atividades que podem ser jogadas para frente. Eu gostaria de mostrar para vocês algo que vocês possam realmente aplicar. Eu espero que ajude vocês nessa jornada aí da vida de vocês. Então, Antes da gente entrar, eu queria ressaltar um negócio que você estava falando aqui agora e eu lembrei um pouquinho do aplicativo, que quando você fala isso, é como se a gente colocasse vários aspectos na nossa vida em algumas caixinhas. Tipo, quando eu falei do planejamento semanal da minha agenda aqui no IGTV, como que eu me organizo no trabalho, eu coloco, então, no projeto tal é uma corzinha, o projeto tal é outra corzinha, para eu bater o olho na minha agenda e visualmente eu já consigo identificar aonde eu estou desprendendo mais energia ali. E aí, exatamente. quando a gente faz isso, que vocês vão ver aí que ele vai mostrar, que dá para fazer isso para a nossa vida também pessoal, na hora que você for fazer a sua retrospectiva lá no final da semana, você consegue ver aonde você, em qual área da tua vida, vamos dizer assim, você desprendeu mais energia aquela semana, e aí você consegue refletir se isso está alinhado com as tuas metas pessoais, né? Uhum. Quando a gente fala, a gente fez até lá no início aqui do Instagram do Femelim, a gente fez um planner, a gente fez uma live falando sobre planejamento pessoal e tal, como que a gente poderia usar o roxinho, que é o desdobramento ali estratégico, para a sua vida pessoal. E aí, onde você quer focar. Então, você consegue, a partir disso, fazer justamente esse acompanhamento, né? Para ver se está fazendo sentido aquele teu planejamento pessoal que você fez ou não, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, pera aí que eu vou
logar aqui. Deixa eu passar. Vou fazer uma mágica ainda. Instagram, tá na hora de você Compartilha a tela. botar compartilhamento de tela aqui para facilitar a nossa vida, porque vai ser uma gambiarra aqui. Vai ser uma gambiarra. Deixa eu logar aqui para poder compartilhar a tela. Vai enrolando, pessoal, enquanto eu tô logando aqui. Eu estava quebrando a cabeça. Como que a gente compartilha isso? Como que a gente compartilha isso? Daí a gente estava pensando e encontramos um meio. Vê aí se entrou. Tá. Por favor, espere o host para começar. Será que eu clico de novo? Vou tentar clicar de novo. Não, ele tá rodando aqui mesmo. Tá rodando, daqui a pouco ele tá indo. Tá, deixa eu entrar aqui. Mercúrio retrógrado, gente. A astrologia tá aí para explicar que a gente tem problemas de comunicação quando o Mercúrio retrógrado está acontecendo. Cara, falando nisso, enquanto carrega aqui, sei que não tem nada a ver, mas falando da astrologia, diz que o segundo semestre vai ser ainda pior que o primeiro, né, de 2020. Não pode ser, capaz. Sério, diz que vai ser, porque Mercúrio entrou em Áries. E aí, enfim, a gente pode esperar muito caos por aí. Socorro. Eu tô com medo. Acho que agora foi, viu? Foi. Compartilha a tela aí, então. Eu vou botar aqui. Um minutinho. Oi? Um minutinho. Que tá pensando aqui ainda. Viu? Não é só o meu que tá lento, não. Tá meio esquisito. Acho que agora tem a materinha aqui no canto. Deixa eu ver se é isso. Pera. Oi? Tava com o celular em cima, daí por isso não aparecia. Só um minutinho. Tá, compartilhar tela. Enquanto isso, vocês já vão preparando o print aí para anotar o nome do aplicativo e tirar os prints aqui enquanto ele vai falando. Falta só permitir aqui, Lu. Tem que habilitar. Daí acho que muta o áudio também. Pronto. Permitir. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Deve estar carregando aqui ainda. Beleza. Você já botou para compartilhar aí? Acredito que sim. Aí agora tá vindo. Pronto. Deixa eu virar aqui. Então, pessoal, tem esse aplicativo aqui que eu utilizo, que ele ajuda muito a organizar as tarefas, né? Então, a gente tem várias... Eu gosto de dizer que eu tenho vários projetos na minha vida que eu gosto muito, assim, que eu gosto de fazer... Eu quero que eles deem muito certo, né? Então, eu acabei separando por caixinha vários projetos meus que eu tô me dedicando. Então, eu me dedico ao PMI, eu me dedico à minha namorada, que eu amo muito, que está me assistindo. Eu gosto de ter um tempo dedicado ao meu planejamento, ao meu desenvolvimento acadêmico, pessoal, ao LinkedIn. Então, nessas atividades, eu acabo separando por fases, assim, o que eu tenho que fazer, né? Tenho tarefas que tenho que executar. Então, aqui, vira um pouquinho o solo para a direita, tem a caixa de entrada, que é tudo que eu gostaria de fazer. E daí eu falei muito do planejamento diário e como é que isso funciona. Nesse aplicativo que você está vendo aí na tela, você acaba direcionando suas atividades pro que você quer fazer. E ele é muito inteligente em programar coisas. Então, eu quero fazer uma atividade agora que é fazer live com a Luísa. Então, fazer aqui, fazer live com a Lu. Isso. Então, eu já escrevi uma coisa, é uma ação. Oi? É Lu mesmo. É Lu mesmo, tá bom. Luiz é muito sério.
Então, nesse campo, eu acabo direcionando o que eu quero fazer. Eu gosto sempre de trazer uma ação. Então, eu tenho que fazer uma livre, fazer. Daí, o legal desse aplicativo que é o Todoist, eu acabei lendo agora, mas é o Todoist. Ele acaba direcionando as prioridades até. Então, eu gosto de pensar que ele tem 4 prioridades assim no nosso dia a dia. A prioridade 1, que é essencial, que você, por exemplo, não pode deixar de fazer, que pode envolver outras pessoas. A atividade que é importante são geralmente planos pessoais que você faz durante a vida. Por exemplo, estudar um idioma é um plano que é importante, mas se de repente não acontecer, não tem problema, você pode fazer outro dia. Ninguém vai ser afetado por isso. O plano 3, que são atividades menos importantes, e o P4, que são atividades mais triviais ainda. Então, isso já ajuda a gente a direcionar o que a gente vai fazer durante o dia. Então, por exemplo, se eu faltar, por exemplo, essa livre, vai dar problema para mim. Alguém vai ficar bravo comigo. Então, eu vou colocar P1, que é uma atividade que eu tenho que fazer hoje. E isso já me direciona, poxa, então essa atividade eu tenho que lembrar que tem que fazer. Agora, eu acho legal desse programa também que, além de você fazer isso, você acaba definindo uma data. Então, aqui é P1, eu quero fazer hoje, ele já tem um filtro que é hoje, às 20 horas, supondo, né? Então, ele já é inteligente de saber que ele tem uma prioridade 1, é hoje, e às 20 horas. E eu acho legal também, falando agora no contexto das atividades, ele direciona para a caixa que você quer. Então, aqui, isso tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal. Eu acredito que vai me ajudar a falar melhor em público. É a primeira vez que eu faço uma live no Instagram. Então, eu acredito que quando eu fizer uma live no Instagram e participar desse evento, vai melhorar na minha vida. Então, desenvolvimento pessoal, profissional aqui. Só não foi um minutinho. Daí, opa, só quando é lei de Murphy isso aqui. Funciona, a gente acredita. Desenvolvimento profissional. Deixa eu só jogar uma outra caixinha aqui que... Olha, acreditem, funciona. Não sei por que não está indo, mas eu vou fazer aqui sem esse exemplo. É um detalhe técnico que não sei, talvez seja o aplicativo, mas ele jogaria para a caixinha. Então, no momento que você clica aqui, já foi criada a atividade, e o legal disso é que ele não fica só no aplicativo. Ele joga para o seu Google Calendar e que faz você lembrar durante o dia. Então, você acaba organizando toda a sua rotina por esse aplicativo. Até estava falando lá que eu tenho uma caixinha ali que fazer livre com a Luísa e não funcionou, mas agora eu vou só até mostrar para vocês que dá para você jogar na caixinha. Então, ele é inteligente também de mostrar onde que você quer ir. Então, aqui, desenvolvimento profissional. Ele foi para a caixinha de desenvolvimento profissional, então eu sei tudo que eu tenho que fazer no meu desenvolvimento profissional. E isso acaba ajudando você a se organizar de uma forma muito legal. Então, você que tem tantas atividades com a minha namorada, tem tantas atividades com... Eu tenho que pagar boleto, às vezes eu esqueço de pagar boleto, então eu até coloquei essa atividade com periodicidade. Eu tenho plano de desenvolvimento profissional, pessoal, acadêmico, que eu quero exercitar. E eu acho que é muito rico desse aplicativo é que a gente tem uma capacidade incrível de esquecer as coisas. Pelo menos infelizmente, acaba acontecendo isso. E isso tem me ajudado, pelo menos na última semana, de lembrar das coisas. Tem uma teoria que diz que a gente esquece depois de 2 minutos que tem que fazer alguma coisa. Então, essa é uma maneira de a gente fazer um download de tudo que a gente tem que fazer. E a gente acaba livrando até nossa mente de tanta coisa que a gente tem que fazer. E isso tem me ajudado bastante para me guiar. Então, beleza, criei várias atividades e o que eu tenho que fazer no dia, né? Esse programa, ele é muito legal que ele mostra. Então, hoje aqui, eu tenho todas as atividades que eu tenho que fazer. Sabe? E ele te mostra por prioridade, né? Tipo... Mostra por prioridade também. Tem vários filtros que você pode aplicar, né? Exatamente. Ele vai mostrar aqui por prioridade. Então, aqui, reclamações, ó, a prioridade 1 é reclamar da Smart Fit que não está me atendendo. Então, você acaba vendo que se não, por exemplo, você não fazer essa tarefa, pode ser que você receba uma cobrança. Então, eu considerei como tarefa 1 na minha cabeça, mas você pode colocar 3, então aqui tem a tarefa 1. Eu acho ele muito intuitivo, que ele mostra também o que você tem que fazer aqui, né? Então, tem prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, você consegue modificar com isso. E daí, quando você vai olhar o teu dia, que tem várias atividades, você fala, essa e essa, eu não posso deixar de fazer, senão vai dar problema. Entendeu? Ficou claro? Então, eu acho que é muito rico, assim, da gente se organizar. E com a integração do Google, você acaba planejando sua vida. E todo dia você dá uma lida no que você fez, às vezes faz sentido, faz um replanejamento, e no outro dia você faz
o replanejamento para replanejamento. Você vai melhorando sua forma de replanejar até que fique uma coisa tão natural que fique e que te ajude tanto que você vai fazer isso naturalmente. Eu vejo esse aplicativo como uma ajuda essencial, assim, e não só você acaba fazendo esse tipo de coisa, mas você acaba até, se tem eventos periódicos, você acaba até podendo criar eventos periódicos. Então, todo final do mês eu tenho que pagar o boleto. Você consegue fazer esse tipo de controle e cria tarefas cíclicas. Então, você dá um exemplo aqui que eu estava falando até. Pagar boleto todo dia 3. Ele entende que todo dia 3 vou ter que pagar o boleto. E quando você dá o cheque que você fez, você consegue ver realmente. Você acaba. Tem uma lista aí que acaba mostrando concluídos, mas no próximo mês a atividade volta e você acaba não tendo que criar uma tarefa de novo. Eu acho ele muito inteligente nesse sentido. E E ele dá até para criar checklist dentro dele também, né? Tipo, você tem vários boletos para pagar e você pode abrir em todos que você tem que pagar, né? exatamente, aqui até tem subtarefas, então ó, tem que pagar o boleto do Nubank, que é importante. Eu tenho que pagar o boleto da Pós. E você E aí você acaba dando pode ir mini cheques. controlando aí, né? E você acaba até também assim, eu quero criar uma data para o Nubank. Você consegue também priorizar Nubank às 8 horas do dia 4 ou do dia 3. Então ele é muito inteligente pensando assim, né, de programar atividades. Você consegue traçar lembretes no celular. É um aplicativo que eu tenho usado muito e tem me ajudado muito a me organizar. E você consegue Daí, compartilhar também com alguém, né? Que foi aquilo que eu tinha te perguntado. Tipo, é, você tem exato. alguma parte aqui, algum projeto aqui nessa abinha aqui que você é um projeto em conjunto com outra pessoa. Você consegue colocar essa pessoa como se ela estivesse no seu planner ali também e Sim. atribuir tarefas, né? Tem até aqui um filtro pré-estabelecido dedicadas a mim e dedicadas com as outras pessoas, a outras pessoas, aqui embaixo, né? Então você consegue fazer também, e também tem uns filtros aqui, ó. Poxa, isso é prioridade um, isso aqui é prioridade 2. Isso vai te ajudar de uma forma assim que você pelo menos vai fazer pelo menos as atividades um, você não vai esquecer. Eu acho que um problema que acontece, a gente vai fazendo, tem tanta coisa para fazer, a gente às vezes acaba fazendo as P3 ou P4, ao invés de fazer uma P1. Então eu acho que só essa reflexão ajuda a gente a se planejar melhor. E aí mostra a questão dos indicadores, né? Que é o que a gente pode fazer na avaliação depois. Tem até esses indicadores aqui, isso deixa ele pensar aqui que hoje está difícil isso aqui. Então aqui ele começa a mostrar o que você faz durante os dias. Então, desde que eu comecei a usar esse aplicativo, eu executei 158 atividades. Ele é inteligente em mostrar qual categoria que foi. Então, por exemplo, tem aqui esse roxinho aqui que é o meu trabalho, eu acabo colocando atividades para me lembrar de certas ações. Então, vejo que boa parte do meu tempo está dedicado ao meu trabalho. Tem boa parte do meu tempo que eu estou dedicado ali, que eu estou vendo que é desenvolvimento pessoal. Isso ajuda você a refletir se realmente o tempo que está sendo gasto é o que realmente você quer para a sua vida. E isso é muito legal. Ele não mostra só o diário, ele é inteligente também para mostrar o semanal. Você acaba vendo aqui as coresinhas, né? Então, eu recomendo demais esse aplicativo, está me ajudando muito. Não sei se a Lu está utilizando lá, ela ficou interessada. Ela deu uma olhada ali que gostou assim, de usar, acho que fez sentido para a programação dela. Né? Eu baixei, porque é justamente aquilo que eu te falei. O que acontece na minha rotina, né? Deixa eu virar a câmera para cá, porque é ruim falar, as pessoas não estão me vendo. O que acontece na minha rotina mesmo? Eu acabo tendo o planner, aí dentro do planner, né, do trabalho, eu tenho 30 mil planners, né, de cada projeto tem um. Eu tenho a minha agenda no Outlook, que aí tem as reuniões e tal. Eu tenho a minha agenda do meu celular pessoal, que aí às vezes eu coloco um médico, alguma coisa assim, pessoal minha. E paralelo a isso, tipo, boleto e tal, não sei o quê, eu abro um notes no meu celular para eu ir dando check. E paralelo a isso, aí você tem umas coisas, aí você tá no telefone, alguém te pede alguma coisa no trabalho, aí eu vou e crio um outro checklist no caderno. E aí, quando eu vejo, eu tenho o Outlook, tenho o Planner, eu tenho o meu celular e eu tenho o caderno.
E assim, você se perde no meio daquele tanto de coisas, né? Então, esse você consegue integrar e aí você consegue colocar tudo ali num contexto e você consegue já criar essas separações, tipo, eu poderia colocar reuniões de trabalho, igual você falou, né? Relacionados ao trabalho, tarefas relacionadas ao feminino, tarefas pessoais e etc, etc. E aí, o que eu achei muito legal é justamente essa retrospectiva, para você fazer essa análise se está fazendo sentido realmente aquilo na tua vida, né? Com o que você. Assim, se no início do seu ano, você fez o seu planejamento pessoal, e aí você definiu, fez a tua roda da vida lá e tal, e definiu em que você ia focar naquele ano. E aí você faz essa retrospectiva e viu que não está alinhado, você consegue direcionar para a próxima semana as prioridades, né? Exatamente. Acho E que é eu acho legal bem também que ele nesse é sentido. inteligente, assim, que ele fica online. Então, até tinha um cronograma, até eu tinha 2 quadros no meu quarto. Ainda tenho, mas eles estão meio que sem utilização. Que eu escrevia as atividades, mas o problema é que ele está lá, ele está físico ali. E não é, por exemplo, hoje está um pouco mais fácil de eu escrever ele, mas se eu tiver uma coisa no trabalho e ver uma coisa na cabeça, eu só vou poder escrever, por exemplo, quando estiver em casa. E o legal disso é que você pega o seu celular e tem aplicativo para computador, para tablet, para todos os dispositivos que se possa imaginar, até para relógio, até testando meu relógio funciona. Você escreve na hora. E isso dá uma dinâmica muito legal. Eu Cara, eu vejo vi isso ali que dá como... até para você usar, porque eu sou a louca do toque, né? Eu tenho um aplicativo de lista de compras. Eu tenho essa mania. Eu não sou dessas que eu vou no supermercado e vou comprando o que me dá na telha, não. Eu faço lista de compras e eu odeio ir no supermercado. Então, tipo, eu vou muito rápido, compro o que eu preciso e acabou, vai embora. E ali dá para fazer isso, porque você pode criar a tarefinha de ir ao supermercado. E aí você cria as subtarefas com os itens ali de compra que você tem, você vai dando check. Você falou que dá para usar pelo celular, então às vezes pelo relógio, pelo próprio relógio você vai dando check ali na hora que você está fazendo a compra, porque eu adoro fazer isso. Dá um prazer enorme ficar lá, check, check. E aí dá para você fazer tudo em uma coisa só, sabe? E eu acho que o principal é isso, é fazer essa análise. Porque quando a gente fala dos indicadores de ágil, eu acho que ainda rola muito mistério por trás disso. Mas basicamente eu acho que. Quais são? Deixa você falar um pouco, eu tô falando pra caramba. Quais são os indicadores que você acha assim do ágil que a gente pode usar do andamento do projeto? Eu usaria o principal, que é o burn down. Eu acho que é a melhor maneira para a gente ver se está chegando ao objetivo. Eu vejo que tem o burn up também, tem vários outros no sentido para ver a quantidade de backlog, se você está fazendo mais atividades nessa semana ou na outra. Mas o principal que eu penso é a parte do se está atingindo o objetivo, que é o burn down mesmo. Não vejo, esse é para mim é o principal. Esse que faz mais Então, sentido para porque mim. aí por esse aplicativo dá para você filtrar e ver a tua produtividade, ver o que tem de pendente, né? Você consegue criar esses indicadores para a sua própria vida. Tipo, quantas tarefas eu consegui programar, o quão assertivo eu fui, porque se você programou para aquela semana e não conseguiu executar, né, é porque você não foi assertivo naquele planejamento, né? E aí Uhum. fica de lição aprendida para a próxima semana. Cara, tem um comentário aqui que eu tô rindo aqui por dentro sozinha. Que é, Mas aí você acaba não conhecendo e comendo coisas novas. Ai, gente, eu faço isso sim, mas sabe como é que é? Tipo, eu sigo o Instagram de comida, gente. Eu sou muito gulosa. Então eu sigo o Instagram de comida, essas coisas. Aí eu vejo que chegou alguma coisa nova e tal. Aí eu boto na minha lista de compras, que me dá vontade de comer aquilo, eu boto na lista. Sou dessas. Planejamento até na lista. não, Mas, a óbvio, se eu tô gente, passando no corredor, às vezes me dá vontade de pegar uma outra coisa, eu pego. Mas normalmente eu me atento à minha listinha lá do mercado. não dá para usar para tudo, né? Dá para usar para a parte pessoal, para a parte financeira, para a parte de desenvolvimento acadêmico, tudo. Então é legal que a gente acaba direcionando muito o nosso esforço para cada coisa que a gente quer fazer, né? E eu gosto de dar muito amor a todos os projetos que eu dedico, eu não gosto de deixar eles caírem. Então essa é uma maneira da gente não esquecer das nossas prioridades e ver o que realmente faz sentido para todos nós. Eu acho que nesse sentido, até agora, nesse momento que a gente tá. Acho que todo mundo tá passando por isso, né?
de home office, a pandemia, um monte de gente em casa. A gente está tendo que meio que reestruturar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, né? E eu acho que isso está gerando muita ansiedade em todo mundo, por esse motivo também. E nesse sentido, pelo menos eu, quando eu olho para isso daqui, meu olhinho brilha, é justamente por isso, porque, cara, a gente está trabalhando absurdamente e surgem demandas o tempo inteiro e parece que tá de uma certa forma tem uma pressão maior. Então, você conseguir colocar isso num planejamento e ver que você está entregando, ou o simples fato de você falar, não, eu não fiz hoje, mas está planejado para amanhã já no meu dia, dá um certo É um alívio, um certo conforto, né? conforto, né? Exatamente. Você acaba vendo exatamente o que tem para amanhã, depois da manhã, enfim, semana que vem. E isso eu acho que ajuda a reduzir a ansiedade muito, de uma forma muito considerável. Eu até tinha esse planejamento físico, mas eu pagava tanto aquilo que chegava uma hora que eu cansava até de atualizar. E assim é dinâmico, né? E a nossa vida é dinâmica. Tem uma coisa que surge de manhã, você tem que dar prioridade. Você coloca um P1 e você só vai parar quando você resolver aquilo, ou pelo menos você resolve uma parte daquilo, né? Acho que até uma coisa que eu acabei não falando, que quando a atividade geralmente é P1, quando é importante, não é legal a gente fazer picadinho, a gente criar um bloco de tempo para tentar resolver aquilo. Então, eu quero fazer um curso, exemplo. Não adianta fazer 10 minutos todo dia que não vai ser produtivo. Eu salvo uma vez por semana um bloco de 2, 3 horas, faço aquele curso uma vez por semana. E assim vai. Eu gosto de pensar assim, tem atividades mais pontuais, as pontuais geralmente a gente coloca P4, P3, e a 2, quando é planos pessoais, por exemplo, eu gostaria de aprender espanhol, ter um nível avançado em espanhol. Então, vou dedicar, ela é importante, mas se eu for, em vez de quarta para quinta, eu não vou morrer. Então, é uma maneira de eu ver que é importante e ainda dedicar um bloco, porque eu preciso de um tempo para isso. Se eu estudar meia hora por dia de espanhol, eu gostava, eu acho que não vou aprender tanto. Talvez tenha outras pessoas que aprendam, mas a gente tem que entender também como cada um funciona e cada um como que aprende, né? Alguém Ah, perguntou um nome. eu deixei no comentário fixado, é Todoist, É, né? isso. Eu adoro isso daí, que eu acho que está me ajudando muito, assim, eu gosto de fazer muita coisa, mas às vezes eu não estava entendendo o que era mais importante ou menos importante. E realmente acho que esse aplicativo faz a diferença no dia a dia. E só para finalizar, realmente eu acho que é isso. Porque eu até coloquei o tema como Descomplicando Ágil, porque é exatamente isso que eu ajo. É você conseguir entender qual é o valor mínimo que você tem que entregar no final daquela semana, que seria a sua sprint, né? E aí você define o valor para cada uma dessas caixinhas que você criou de compartimentos da sua vida pessoal. Quais são os mínimos valores que você tem que entregar para cada uma delas, que aí você vai colocar como prioridade nas suas ações. E aí você trabalha com um Kanban de ações. E aí, a partir desse aplicativo, você consegue fazer essa gestão do Kanban, né? E você consegue fazer a sua retrospectiva também para analisar o indicador que ele te fornece, né? E ver se está fazendo sentido ou não para que você planeje a próxima semana já mais assertivo do que a anterior. Aí a diferença, basicamente, quando a gente está falando do ágil, é que você teria a cerimônia também para validar as entregas daquela semana com o seu cliente. Mas aí, quando a gente fala de vida pessoal, é você com você, né? Faz o que você quiser, Normalmente. né? A não ser que aí, por exemplo, você tenha a caixinha com a sua namorada, aí você valida com ela se tá certo a Mas isso, entrega dela ou eu não. gosto de conversar muito com ela. Ela tá assistindo aí, eu converso o tempo todo os meus planos. Então, aí Compartilho tudo você que eu tô consegue fazendo. até fazer a reunião de review com ela também. Isso é uma ideia. Para ver se entregou mesmo, se tem alguma coisa para melhorar para a próxima semana para planejamento. Mas Não, e os dois basicamente estão de é isso. projetos ainda tem que acontecer isso. Os dois trabalham em projeto. Mas o ágil é basicamente isso, né? E aí eu acho que, para fechar, acho que vale ressaltar também essa questão que muita gente acha que o ágil é atender tudo que o cliente quer, mas não é bem assim, né? É mais esse alinhamento com que eu diria um Alinhamento. alinhamento com o cliente. Porque eu até dei um exemplo aqui que, assim, cara, você contrata um engenheiro, um arquiteto e tal, para construir uma casa para você. Você gostaria de ir visitar a obra
durante, ou você queria deixar tudo na mão deles e só ver no final se foi entregue conforme você queria ou não, né? Então, obviamente, você quer visitar o durante, né? Aí a gente fala de entrar, então, beleza, vamos entrar com um projeto ágil. Se você quer visitar a obra durante para ir vendo, não vai ser o preditivo, vai ser ágil, beleza. E aí, durante o projeto, você vai lá, visita. Nossa, tá, eu queria uma casa com 3 quartos e tal. E aí você vai visitar, no meio da sua vida, você ficou grávida, você quer outro quarto. Aí você vai querer mudar o escopo do projeto. E aí você tem que alinhar, você como gerente ali daquele projeto, como time, você tem que alinhar, beleza, você quer mais um quarto, mas eu não tenho área suficiente para construir outro quarto aqui. A gente pode tirar um pedaço da sala e construir um quarto? E aí eu te entrego no mesmo tempo? Ah, beleza, então pode. Então, beleza. No final das contas, você acaba mexendo no mesmo triângulo, que é escopo, custo e prazo. E é nessa negociação ali com o cliente da mesma forma, né? E a gente vê assim que o ágil ele ganha cada vez mais força hoje, até se for pensar no PMI, né, que pensa muito, hoje a prova consiste em uns 80% metodologia tradicional, né? Mas com a mudança e com a sociedade mudando, até a próxima prova vai ter 50% ágil e 50% preditivo nas questões relacionadas a projeto. Então a gente vê que até coisas até de certo modo tradicionais estão evoluindo nesse sentido e veem a importância do ágil. A nossa sociedade tende a cada vez mudar mais. O que é certo hoje não é certo amanhã. E a gente vê pela evolução do software, do aplicativo, esse aplicativo não existia uma semana atrás. Ele deve ter surgido uma necessidade das pessoas não conseguirem se organizar. Então os produtores pensaram nisso, o que a gente pode fazer para que a gente entregue valor para o cliente, no caso eu e vocês, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, é a tendência, eu acho que não tem como, e ele é certo em alguns aspectos e provavelmente para alguns ele funcionaria melhor de outra forma. Assim, no sentido, eu penso muito, não vamos brigar, vamos todo mundo se abraçar entre método tradicional, método híbrido, método ágil, que eu acho que a fusão e o sentido tem muito mais clareza. Gente, rapidinho, vou ter que interromper você, Gustavo. Vai cair